Uma fábrica fechada há 6 anos volta ativa para mexer com o preço do adubo e com a soberania do nosso agro. Porque a retomada da produção de ureia pela Petrobras virou o assunto principal dos tabuleiros da geopolítica e das rodadas de negócios rurais? Saiba mais no programa de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Maísa Romanello, especialista em inteligência de mercados e fertilizantes do Safras e Mercado. É um prazer recebê-la, Maísa. Prazer é meu, Joyce. Petrobras retoma a produção de ureia em fábrica desativada há 6 anos e reacende um debate sobre segurança produtiva, custos no campo e impacto da geopolítica no agro. Em um cenário de instabilidade global, o Brasil dá um passo importante para fortalecer a produção de fertilizantes e diminuir a dependência externa. Maísa, o que a retomada da produção de ureia representa nesse momento? Bom, representa um passo importante para a reconstrução da indústria nacional, que estava paralisada, estava sendo subjugada nos últimos anos, em que a gente teve queda de produção, e agora é um momento importante para essa retomada, né? A gente passou aí por diversas dificuldades, questões geopolíticas, que trouxeram vulnerabilidade para a gente no abastecimento de fertilizantes, então essa retomada, ela deve reduzir parcialmente a nossa dependência externa e fortalece a segurança, né, a garantia de segurança alimentar, do abastecimento de fertilizantes, recolocando a Petrobras em um setor estratégico para o agronegócio brasileiro. Então, é algo bastante favorável, bem visto para o mercado global, tanto de fertilizantes, né, interno de fertilizantes, quanto também para o nosso agronegócio, fortalecendo o nosso agronegócio. Além disso, traz uma perspectiva mais favorável para a indústria nacional, que vinha tendo queda, né, nos últimos anos. Então, além desse impacto na produção, reacende o foco nessa importância de termos uma indústria nacional mais consolidada, apesar das dificuldades internas. E por que essa fábrica ficou desativada há tanto tempo? Bom, a gente lembra, né, lá em 2014, passamos por uma crise política e financeira na Petrobras, que levou a estatal a rever suas estratégias econômicas e sair gradualmente do setor de fertilizantes. E, além disso, a gente tem uma forte dificuldade de competir com a indústria internacional diante de custos para a produção desse fertilizante. A gente tem Rússia e China, por exemplo, extremamente competitivas no custo de produção de fertilizantes nitrogenados. Então, isso dificulta o fortalecimento da nossa indústria nacional. E também temos questões operacionais, de custos, impostos, toda a burocracia brasileira que dificultou a retomada dessa produção. É o Brasil trabalhando contra o próprio Brasil, né? Com impostos altos, cargas altas, e aí torna-se mais viável, mais em conta importar do que produzir aqui, infelizmente. Esse é o Brasil aí que a gente vive. E essa unidade de Araucária, ela tem uma importância para o setor de fertilizantes, né? Sim, ela tem capacidade de produzir cerca de 720 mil toneladas de ureia por ano, e essa produção de ureia da unidade corresponde a cerca de 8% do mercado nacional, da nossa demanda. Então, isso não vai eliminar a nossa dependência por importações, mas melhora, pelo menos em parte, a nossa segurança de oferta. Ô Maísa, o investimento foi aí na ordem de 870 milhões de reais aproximadamente. Esse valor era esperado ou ele surpreendeu aí o mercado? Bom, essa é uma questão importante que reflete justamente o alto custo de uma unidade de produção de fertilizante, né? A reativação de uma planta parada exige grandes investimentos, investimentos muito elevados para manutenção, segurança operacional, recomposição de equipamentos, aquisição de materiais e adequações industriais. Então, esse investimento ele já havia sido anunciado no processo de retomada, já era esperado, mas é realmente um valor bastante significativo. E o papel da ANSA, que era a Araucária Nitrogenados S.A., subsidiária da Petrobras, nesse processo? Vai gerar emprego, né? Melhora a economia no entorno aí. É uma cadeia, movimenta toda uma cadeia. Sim, exatamente. E ela é uma subsidiária da Petrobras, né, responsável por toda essa operação da unidade de Araucária, e na prática ela funciona como o braço operacional dessa retomada de produção de nitrogenados no Paraná,
conduzindo à reativação industrial e recomposição dessa capacidade produtiva, gerando empregos e também melhorando a nossa oferta de fertilizantes nitrogenados. Quantos empregos, mais ou menos, aí são gerados só nesse processo, aí, nesse projeto? Olha, foram gerados cerca de 2.000 empregos e tem novos concursos abertos para novas vagas nesse ano também. Olha, bem relevante o número, né? Ô Maísa, seria um sinal aí de mudança, de uma mudança estratégica da Petrobras, a volta dessa fábrica? Sim, já era algo que vinha no Plano Nacional de Fertilizantes, né, lançado lá em 2022, e essa retomada traz também, né, os planos para Bahia e Sergipe, a conclusão da UFN3 em Três Lagoas, tudo isso indicando essa mudança estratégica da Petrobras, recolocando os fertilizantes como um segmento importante, né, para a indústria, para a Petrobras, e também relevante para a nossa segurança energética, industrial e alimentar. E a companhia afirma que, com os projetos em andamento, com toda a sua capacidade produtiva, a gente pode chegar a 35% da demanda interna por ureia nos próximos anos. Você falou de uma forma geral no início, eu também comentei que infelizmente no Brasil às vezes é mais barato importar do que produzir aqui, mas já há uma estimativa aí do impacto no custo do fertilizante para o produtor rural, talvez, não sei se já nesse primeiro momento, mas provavelmente aí a tendência é ter um bom impacto positivo pelo menos. Sim, a gente tem esse adicional de oferta no mercado interno, que é relevante, é importante, principalmente para a nossa segurança, né, em momentos de crise internacional, como a gente passa aí por guerras, né? No curto prazo, esse impacto de redução de custo para o agricultor deve ser limitado, porque o Brasil vai seguir bastante dependente das importações e, como a gente ressaltou, né, o mercado internacional é bastante competitivo, muitas vezes a gente consegue preços mais oportunos lá fora. Mas essa produção nacional pode ajudar a reduzir riscos de abastecimento em momentos como a gente teve lá na guerra entre Rússia e Ucrânia, que a ureia explodiu de preço. Então, isso traz uma certa segurança, né? Mas o preço ao produtor a gente continuará com forte influência do mercado internacional, câmbio, frete, logística, as matérias-primas, né, gás natural, petróleo e também da demanda global. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. Ah, e detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. A ureia, ela é um insumo muito importante, né, na produtividade no campo.
Sim, exatamente. A ureia é uma das principais fontes de nitrogênio utilizada na agricultura, e o nitrogênio ele é essencial para o crescimento vegetativo, desenvolvimento de toda a lavoura, né? Principalmente culturas como milho, trigo, café, cana-de-açúcar, as pastagens também, só a soja que tem a fixação biológica e não utiliza esse fertilizante. Mas a gente tem, né, toda essa importância da ureia como fonte de fertilizante nitrogenado, por isso a disponibilidade de ureia tem um impacto direto no planejamento agrícola e nos custos de produção para o agricultor. Você falou que a estimativa aí é a redução de 35% dessa dependência externa, isso aí num primeiro momento, mas a tendência provavelmente é elevar esse percentual. Se a gente tiver, na verdade, a retomada dessas unidades da Petrobras, elas com o seu total potencial produtivo, a gente chega a 35%. Provavelmente, né, se desenvolver bem, tivermos uma alavancagem, principalmente de consumo interno, que está crescendo bastante, né, e a gente conseguir ser competitivos, aí mais para frente a gente pode ver novos investimentos e uma elevação gradual desse nível de produção e chegando aí a valores maiores, né, no longo prazo. Não é algo que a gente vai ver sendo atendido, sendo consolidado no curto prazo, né? A meta é realmente chegar a esses 35% de início, mas é algo que a gente pode rever e expandir no longo prazo. Bom, pelo menos é uma boa notícia, né? 35% e outras iniciativas parecidas provavelmente vão surgir aí com o tempo, porque hoje o Brasil, a gente depende aí praticamente de 80%, 90% dos insumos vem de fora e é um dos principais gastos para o produtor, né? Imagina se a gente tivesse aqui no Brasil uma produção interna capaz de atender ao produtor rural, custo menor para o produtor e com certeza também para o consumidor na gôndola do supermercado, né? Exatamente. A gente tem diversas dificuldades para produzir internamente, inclusive outros fertilizantes, né? O cloreto de potássio, por exemplo, a gente não tem minas para explorar. A única mina que a gente tem com grande potencial produtivo fica na Amazônia, então temos dificuldades em questões ambientais lá também. Para os fosfatados, as nossas rochas têm um teor de fósforo menor comparado ao do Oriente Médio, por exemplo, da Rússia, da China. Então a gente tem algumas questões geológicas também, né, que impedem uma expansão maior, mas para a ureia, né, toda essa retomada da Petrobras é algo que vem trazer um panorama um pouco mais favorável para a nossa indústria e abastecimento interno. É claro que essas decisões não são tomadas da noite para o dia, levam processo, é tudo muito burocrático, mas o conflito no Oriente Médio teve alguma influência aí nessa decisão para essa retomada? Olha, eu diria que o conflito do Oriente Médio reacendeu o alerta, mas quem impulsionou mesmo essa tomada de decisão foi a guerra entre Rússia e Ucrânia. A retomada já estava indicada no Plano Nacional de Fertilizantes, que foi lançado em 2022, justamente durante o conflito entre Rússia e Ucrânia, que levou os preços dos fertilizantes a patamares extremamente elevados e um risco de desabastecimento, já que a Rússia é o nosso principal fornecedor dos 3 macronutrientes, dos 3 principais fertilizantes utilizados: nitrogenados, fosfatados e potássicos. Então, essa decisão já veio à tona, começou a ser iniciada lá em 2022, então já havia essa perspectiva de retomada antes do conflito do Oriente Médio. Mas esse conflito também contribuiu para voltarmos, né, a olhar para esse setor que é extremamente importante e para a necessidade de reduzir a dependência externa. Esses conflitos geopolíticos, eles reforçam a importância dessa decisão porque aumentam o risco sobre matérias-primas, gás natural, energia, o enxofre, por exemplo. A gente está tendo um grande problema com o enxofre nesse momento por conta do conflito no Oriente Médio, né? E todo esse aumento de preço dos fertilizantes no mercado internacional. Ou seja, nós não somos independentes, né? A geopolítica afeta o agro brasileiro de uma forma direta ou indiretamente, então, e o mercado está sempre observando o que acontece lá fora, porque acaba tendo influência aí. Tudo o que acontece lá repercute aqui, reflete, principalmente no agro. Exatamente. A geopolítica afeta o agro, principalmente por meio dos preços, né, da disponibilidade desse insumo importado. Então, guerras, sanções, restrições logísticas, os custos, né, de ureia, de produção de fosfatados. Então, tudo isso impacta diretamente no agronegócio, já que a gente importa grande parte desses fertilizantes. E em 2022, por exemplo, a gente teve uma redução no uso de fertilizantes aqui no Brasil,
e queda nas importações justamente por conta dos preços recordes que foram atingidos diante da guerra entre Rússia e Ucrânia, sendo que a Rússia é o nosso principal fornecedor, né? E o conflito no Oriente Médio, com a interrupção dos fluxos no Estreito de Hormuz, a gente está com grandes dificuldades para encontrar enxofre. 45% do enxofre global é exportado pelo Estreito de Hormuz, então tudo isso elevou o custo de produção de fosfatados, e os fosfatados a gente está vendo aí, está nos maiores níveis dos últimos anos, dificultando o poder de compra do agricultor, que pode levar a uma redução de adubação na próxima safra. Então, tudo isso impacta o agro também na produtividade, né? Se isso não for feito com cautela, de forma técnica, a gente pode ter um risco também de quebras de produtividade, por exemplo, e afetando diretamente o agricultor e a produção nacional de alimentos. Nós estamos falando aqui da retomada da fábrica de ureia em Araucária, mas aí tem uma futura unidade em Três Lagoas, que vai impactar, vai favorecer ainda mais esse cenário. Sim, a unidade de Três Lagoas também está aí para retomada, né, para início das operações, previsto para 2029, e deve produzir 3,6 mil toneladas de ureia por ano, elevando também a participação da Petrobras para atingir aqueles 35% que nós comentamos, né? E essa unidade ela é importante também por estar bem localizada, né? Ela fica no Mato Grosso do Sul, próxima do maior estado consumidor, que é o Mato Grosso. Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gen Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos. Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. Diante do que nós colocamos aqui, Maísa, o mercado de fertilizantes ele tende a se estabilizar ou é algo que vai continuar sendo volátil aí, até porque é uma característica dos fertilizantes? Olha, a gente tem visto um mercado extremamente volátil. Desde 2020, os preços atingiram mínimas históricas por conta da pandemia, em que tivemos questões ali de redução de demanda, tudo isso afetou também o mercado. A gente teve preços mínimos para os fertilizantes e em 2022 a gente teve máximas históricas. Então, em 2 anos, o fertilizante foi de mínimo para preço máximo, recorde. É uma volatilidade muito grande no curto período de tempo. E nesse ano, a gente também está com essa grande volatilidade devido aos conflitos geopolíticos, que me parece, né, algo bastante difícil de ser solucionado e que continua afetando bastante esse setor. Então, a volatilidade continua sendo um grande problema, principalmente para o mercado de nitrogenados. O mercado de nitrogenados ele é muito especulativo, ele é extremamente volátil, então
bastante afetado. Por isso que termos essa produção nacional é algo que traz uma certa segurança, né, diante de todas essas questões que fogem do nosso controle e que estão relacionadas a outros países, né, que podem, de repente, suspender as exportações, como, por exemplo, a China, que está colocando cotas para limitar a exportação, reduzindo a oferta global. Como é um mercado que dita as regras e os fertilizantes mexem diretamente no bolso do produtor, é algo que dificilmente vai ficar estabilizado, né, Maísa? Infelizmente. Sim, aí a nossa missão é continuar acompanhando, né, trazendo as notícias aí para o agricultor conseguir fazer o seu planejamento da melhor forma possível. E eu digo sempre, né, cada ano é um ano. A gente às vezes se espelha no que a gente fez no ano passado, mas esse ano é completamente diferente. Então temos que estar observando esse mercado de perto, porque é realmente bastante volátil e tem sido bastante desafiador. Hoje o Agro, Trabalho e Fé vai falar de algo muito importante para o nosso campo, o seguro rural. Preste atenção nesse vídeo. O agro é prioridade para o governo federal? Eu vou responder a essa pergunta com dados. Veja bem, nada é mais importante para o agricultor do que ter instrumentos que minimizem os riscos climáticos, porque o produtor rural trabalha com aquilo que não controla: chuva, seca, geada, granizo, excesso de calor, pragas e eventos extremos. E o nome disso, no mundo inteiro, se chama seguro rural. Agora, veja a situação do Brasil. Nos Estados Unidos, a cobertura do seguro rural chega perto de 90% nas principais culturas. Na Espanha, varia de 60% a 90%, dependendo da cadeia produtiva. Na Índia, chega a cerca de 40% da área cultivada. Na China, chega perto de 69%. Na Argentina, nosso vizinho, cerca de 25% da área agrícola tem algum tipo de seguro. Na França, a cobertura ainda é considerada baixa para os padrões europeus, mas estudo aponta como algo em torno de 30% da área agrícola segurada. Mas e aqui no Brasil? O Brasil, uma das maiores potências agrícolas do planeta, teve apenas 3,3% da área plantada segurada na última safra de grãos. Eu vou repetir, 3,3%. Isso não é política agrícola, isso é abandono. O governo fala todos os dias em mudança climática. Usa a mudança climática para aumentar a regulação, criar burocracia ou até mesmo atacar o produtor rural. Mas se o governo realmente acreditasse que mudança climática é uma ameaça central, o seguro rural seria uma prioridade nacional. Mas não é. O produtor planeja, planta, investe, assume dívida, compra insumo, contrata gente, coloca comida na mesa do Brasil e do mundo. E quando vem uma seca, uma enchente ou uma geada, descobre que o Estado brasileiro estava muito ocupado fazendo discurso climático, mas não estava protegendo quem produz. Nos países sérios, seguro rural é um instrumento estratégico, é política de segurança alimentar, é proteção de renda. Mas se apenas 3,3% da área plantada no Brasil está segurada, então o recado é claro: para o discurso oficial, o agro serve apenas para arrecadar, exportar e alimentar o país. Mas na hora de proteger o produtor, o agro deixa de ser prioridade. Porque quem mais depende do clima é justamente quem menos recebe proteção. O agricultor brasileiro, ele não pede privilégio, ele pede algo básico: que o país que depende do agro trate o seguro rural como política de Estado, não como favor de ocasião. Enquanto isso não acontecer, toda a fala oficial sobre mudança climática será apenas discurso vazio, porque proteger o clima sem proteger o produtor é abandonar quem coloca comida no prato do brasileiro. Hoje o Agro, Trabalho e Fé vai até o Haiti, um país que tem inúmeros problemas sérios, mas pode ensinar algo aos brasileiros. Veja esse vídeo e tenha uma correta compreensão da palavra mercado. Se existe uma palavra que é mal compreendida no português, é a palavra mercado. A gente fala mercado, você imagina capitalismo, somente pessoas ricas, latifundiários, pessoas que têm favores do governo, mas mercado não é isso. Você pode estar aqui no interior do Haiti e você vai ver essa troca de pessoas trocando mercadorias, pessoas trocando seus bens, e a Bíblia já dizia isso lá no livro de Ezequiel,
ele contava o comércio que se tinha com os povos. Salomão, ele fazia muito isso. Ele comercializava, ele trouxe o cedro do Líbano, ele trazia madeiras de Tirão, enfim. A Bíblia fala muito disso. E nós, então, como brasileiros, como aqui no Haiti que você está vendo, é aqui que você consegue encontrar os produtos, é aqui que você consegue satisfazer as suas necessidades. Então, nós, como brasileiros, precisamos reaprender a importância e o valor do mercado para a nossa prosperidade e para a nossa riqueza. Maísa, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão a você que nos acompanha. O Brasil é feito de agro. A força do agro é o Brasil que dá certo. Mesmo com oscilações no comércio internacional, o agro paulista fechou o primeiro semestre de 2026 com superávit de mais de 10 bilhões de dólares. O que explica aí esse superávit registrado nesse primeiro semestre, Nabil? O agro paulista tem essa tradição de apresentar bons resultados nos últimos anos. A gente tem uma pauta de exportação bastante diversificada, então quando algum setor não vai tão bem, tem outros setores que estão indo bem e a gente vai compensando e a gente acaba apresentando esses bons resultados. Esse resultado é bastante importante, né? Dentro da série histórica, é um dos melhores resultados que a gente tem. E é importante porque ele acaba influenciando na economia. Você falou que um setor puxa o outro, mas o agro tem um papel importante na economia do Estado. Quando os setores econômicos, eles têm comunicação entre si, então tem uma transmissão dos resultados. Quer dizer, quando o agro vai bem, as exportações vão bem, você tem uma melhora no comércio, melhora no setor industrial. Então a economia ela se comunica, né? A gente não tem os setores isolados. Em termos de porcentagem, o agro respondeu aí por quase 38% das exportações paulistas. Isso. Também é um número que a gente vem mantendo nos últimos anos. A gente chegou a passar um pouquinho de 40%, agora está em 38%. É mais ou menos a nossa participação nas exportações de São Paulo. O agro tem um resultado positivo, né? Quando a gente olha toda a exportação de São Paulo, a gente ainda tem um pequeno déficit, importações um pouco acima das exportações. Então, esse resultado positivo do agro ajuda a melhorar a balança comercial do Estado. E quais aí os setores que foram responsáveis pelo bom desempenho das exportações? Na nossa pauta de exportação, o setor sucroalcooleiro continua sendo o primeiro dessa pauta, embora tenha uma queda nesse ano em termos de receita. O segundo produto é o setor de carnes, que esse vai muito bem, né, nesse ano de 2026. Depois o setor de soja se recuperando. O setor de produtos florestais também com resultado positivo esse ano. Aí vem os sucos em quinto lugar e o café em sexto lugar. Referência em inovação e sustentabilidade. Uma fazenda em Itapira, em São Paulo, transformou a produção de macadâmia, investindo em tecnologia e aproveitando toda a matéria-prima no desenvolvimento de novos produtos para, assim, agregar valor à castanha. Primeiramente, Cláudio, como foi essa transição aí do mundo corporativo para o campo? Foi uma oportunidade que eu vi. Eu saí daqui de São Paulo, fui morar em Campinas e sempre me chamou a atenção o campo. E foi numa oportunidade dessas que eu comprei a propriedade que estava abandonada. Era uma propriedade onde só existia cobras, cascavéis e carrapatos. E eu fui aos poucos desenvolvendo. No primeiro ano não tinha nem trator, eu alugava trator da prefeitura. E aí no segundo ano, já com a aquisição do primeiro trator, já me independizei mais. E aí fomos aos poucos plantando de 5 em 5 hectares, mais ou menos, né? Isso nós estamos falando de quanto tempo? Isso eu comecei, na verdade, esse trator chegou no ano 2000. Então, nós estamos em 26 anos agora. Né? Claro, mas e por que você escolheu a macadâmia? Ok.
Muita gente na época me perguntava a mesma coisa e eu fui até talvez chamada de muito louca, porque todo mundo plantava milho, culturas anuais, não? Milho, soja, algodão. E por que a macadâmia? Porque é uma cultura perene. Você planta e, obviamente, espera um tempo até ela produzir, como o café. Mas ela tem um valor diferenciado porque somos em poucos produtores de macadâmia aqui no Brasil.